Boa noite, professora. Nosso trabalho, então, de planejamento de controle de produção foi referência a uma doceria chamada Bolos de Caneca Louca. Bom, então aí segue, no caso, no primeiro slide, os respectivos acadêmicos responsáveis pelo trabalho. Agora o Guilherme vai falar um pouquinho sobre a introdução do trabalho. Então, a introdução do trabalho fica neste trabalho, visa-se apresentar um parâmetro completo de cada passo do estudo referente ao planejamento e controle de produção, aplicando em uma empresa de médio porte que visa o crescimento inicialmente no mercado nacional e para posterior ao mercado internacional. Há uma análise especificada sobre as estratégias que serão adotadas ao longo do prazo e o planejamento em relação ao estoque a partir de todo um desenvolvimento de previsão de demanda por método mais adequado no cenário de docerias, que foi por sazonalidade, além fundamentado em um plano mestre da produção para cobrir todas as necessidades do mercado. A definição da empresa ficou o seguinte: cresceu junto à ideia de 5 empreendedores que são apaixonados por bolos em 2016, que são os acadêmicos que realizaram esse trabalho. A princípio, a ideia era inovar a forma de consumir o bolo, de maneira descolada, transformar em uma marca única, tendo como objetivo criar uma empresa de doceria de um modelo único de sabores e atendimento, apresentar estratégias que superem as expectativas de todos os públicos e fundamentar em conceitos de garantia de qualidade e de responsabilidade social e humana, e também ser uma empresa de referência mundialmente. O plano layout da empresa ficou o seguinte: do lado esquerdo temos a planta baixa do local que foi escolhido para a empresa. Do lado direito temos o layout da empresa, com todas as mobílias, os equipamentos e toda a infraestrutura necessária. E tratando da localização, é uma sala comercial que fica na Avenida Paraná, número 1207, na sala 7, na zona 7, próximo ao Willie Davis. Contém 2 banheiros, sendo um feminino e um masculino, tendo uma área total de 111 metros quadrados, com dimensões 6 por 18 metros e meio. A missão da empresa é satisfazer os desejos dos consumidores, superando as suas expectativas, criando os alimentos diferenciados e saborosos, produzidos com muito amor, qualidade, higiene e uma ótima arte visual no produto. E almeja-se ser uma das melhores empresas do país e visando pela conquista do certificado do MEG. A visão da empresa é ser um grupo de docerias únicas que fabricam receitas inovadoras no segmento alimentício, com um conjunto de produtos de extrema qualidade, priorizando atendimento de excelência e promovendo a oportunidade e benefícios para os seus colaboradores, parceiros e também as entidades. Esse é o buffet Caneca Louca. Bom, primeiramente, a pessoa pode escolher entre dois modelos de caneca, um de 150 ml e outro também de 300 ml.
Depois disso, ela vai poder escolher o tipo de massa, que pode ser cenoura, chocolate, baunilha, abacaxi e também formigueiro. E depois vai escolher o recheio: abacaxi, coco, limão, morango, amendoim, doce de leite, entre outros. E também é possível escolher uma cobertura, que pode variar de cacau em pó, doce de leite, brigadeiro, conforme o gosto do cliente. Ou também o cliente poderá escolher um bolo já pronto, o tradicional abacaxi, fubá, aipim, beijinho, brigadeiro, entre outros. Há também os modelos especiais, que são o Prestígio, Kit Kat, trufa de chocolate, churros com doce de leite, ninho, bolo louco, que é o mais visado, sonho de valsa, cacau e nozes e negra maluca. No estabelecimento também é servido salgados, que são caneca de pão de queijo de 300 ml, sopa na caneca de ervas selecionadas, torta de frango com bacon, torta de carne seca. Enquanto o planejamento estratégico visa-se ter em mente as limitações da empresa e do meio na qual ela está inserida, e também potencializar as forças já existentes, combater as fraquezas e ameaças e utilizar da melhor forma as oportunidades. No patamar estratégico, inicialmente, pode-se definir 3 níveis hierárquicos, os quais são nível corporativo, nível competitivo e também nível funcional. A estratégia de produção busca atender todas as demandas, dar maior atenção nos produtos que têm maior saída e que geram maior saída, e ter também um bom relacionamento com os colaboradores. Também estratégia corporativa, que busca a empresa trabalhar junto com os colaboradores de uma maneira cooperativa, a partir de uma corresponsabilidade de cada um pelos resultados almejados. E também as estratégias competitivas, que conforme as especificações do cliente e gosto do cliente, atendimento personalizado, cartão fidelidade ou também produtos para todos os públicos. Na parte dos investimentos da empresa, a gente buscou alugar um local, fazer uma reforma, adquirir equipamentos como forno industrial, batedeira industrial, liquidificador, fogão de 6 bocas, entre outros, ou seja, toda a infraestrutura necessária para a empresa funcionar, que acabou gerando um custo total de R$ 127.306,08. A respeito dos custos, eles podem ser classificados em custos fixos e custos variáveis. Os custos fixos, como podem ver nessa tabela, que abordam o salário fixo e o total de custos de cada funcionário mensalmente, ou seja, mão de obra, da gerência, chefe de cozinha, confeiteiro, copeiro, auxiliar de cozinha, motoboy, zelador. Então, observa-se que o total de custos da mão de obra mensal equivale a R$ 53.800. E também as despesas fixas, que são o aluguel mensal, com custo de R$ 4.000, a energia, R$ 1.500, a água, 300, e a mão de obra, que, como visto anteriormente, R$ 53.800, totalizando R$ 59.600. A respeito dos custos variáveis, que englobam a matéria-prima, os custos com o fornecedor e os custos com turno extras. Para
para a massa de 150 ml, o custo unitário de cenoura, como observamos nessa tabela, é de R$ 2,00, de chocolate também de 2, de baunilha R$ 2,10 e assim por diante. Também temos o custo unitário do recheio, também para 150 ml, que é o de abacaxi, custo unitário de R$ 2,00, de coco de 2, até ao creme suíço, que tem um custo unitário de R$ 3,00. E também os custos unitários do bolo de abacaxi, que é 2, bolo de fubá, R$ 1,50, bolo de aipim, também R$ 1,50, e assim por diante até o bolo louco, que é R$ 4,90. Também o custo unitário da cobertura, temos a cobertura de cacau em pó, com apenas 20 centavos, doce de leite de 25, e assim por diante. Enquanto a respeito do preparo do plano de produção, é classificado primeiro em grupo de cadeia familiar de produtos, e depois, em segundo lugar, estabelecendo o horizonte do período de tempo em diferentes cenários. Em terceiro lugar, determinação da previsão de demanda de produtos para cada família de produtos, trabalhando ao longo do dia, mês e do ano. Em quarto lugar, determinar quais são as capacidades produtivas. Então, como vimos anteriormente, primeiro, o agrupamento de cada família de produtos. Temos em primeiro, bolo de caneca montado na hora. Segundo grupo, bolos prontos, que estão na vitrine. Terceiro grupo, salgados. O quarto grupo de bebidas quentes. E o quinto, bebidas geladas. Em segundo lugar, temos que estabelecendo o horizonte do período de tempo em diferentes cenários. Temos que a produção dentro do buffet diário terá por objetivo executar o atendimento de cada cliente em 7 minutos. E quanto ao atendimento no balcão para os demais pedidos, aproximadamente 5 minutos. Ou seja, planejamos fazer uma espécie de fast food. Também em relação ao tempo de retorno ao investimento aplicado, espera-se obter esse retorno em 1 ano. Em terceiro lugar, temos a determinação de previsão de demanda de produção para cada família de produtos trabalhada ao longo do dia, mês e ano. Para ter tal determinação, foi feita uma análise de uma pesquisa sobre a preferência por cada tipo de bolo. Em quarto lugar, quanto à capacidade produtiva, a empresa dispõe de um quadro de funcionários de 16 pessoas, sendo 6 responsáveis pela cozinha, tendo um chefe de cozinha, 2 confeiteiros e 3 auxiliares de cozinha. Assim fabricam os doces e demais produtos oferecidos. 5 são responsáveis pelo atendimento ao público e servir, que são os copeiros. Há um responsável pela gerência do estabelecimento e também em relação à manutenção do local, há 2 funcionários que são responsáveis e também há 2 funcionários responsáveis pela entrega das encomendas. Então, construímos uma folha de tarefas abordando a gerência, chefe de cozinha, confeiteiros, motoboys, copeiros, zeladores e auxiliares de cozinhas, com suas respectivas funções, em uma tabela hierárquica. O horário de funcionamento do nosso estabelecimento é das 8 da manhã às 8 da noite. E aqui observamos nessa tabela a entrada e saída e também as pausas de cada funcionário. Como, por exemplo, os copeiros que entram às 8 horas,
tem uma pausa, a primeira pausa de 15 minutos, a segunda de 30 minutos e a terceira pausa de 15 minutos, saindo às 5 horas da tarde. Essas pausas são obrigatórias pela lei e também buscam evitar a fadiga do funcionário e também priorizar o bem-estar deles. Os planos de produção a curto prazo abordam o investimento local, ou seja, a reforma, a compra de maquinários e mobília, contratação da mão de obra qualificada e também o marketing simples, que é o famoso boca a boca, e panfletos divulgados pelo motoboy. Conforme a tabela de custos, pode-se observar que conforme o investimento obtém-se um custo total de R$ 127.306,08. O plano de produção a médio prazo busca a consolidação da marca na cidade e para isso será investido em entregas de doces para festas. Também há um desenvolvimento em fidelização do cliente, cartão fidelidade, compras de produtos, então vai também trocar por produtos personalizados e também implantação de franquia da marca, bolo de caneca louca, investimento de propaganda em televisão e também em outdoors. O plano de produção a longo prazo busca sociedade com grandes empresários, também a implantação da marca em grandes capitais mundiais, tendo uma garantia de grande porte da população global e conhecer a marca da doceria. Grandes celebridades também poderão divulgar a marca. Áreas de atuação. Atuação do planejamento estratégico. Área de recursos humanos, o RH, áreas de gestão financeira, área de compras e a área de produção. Áreas de atuação. Atuação do planejamento estratégico. Área de recursos humanos, o RH, áreas de gestão financeira, área de compras e a área de produção. Recursos humanos. A gerência será responsável pela organização de todos os dimensionamentos dos funcionários, tendo controle das horas extras que serão disponibilizados para cada funcionário, que terá a oportunidade de fazer no máximo 2 horas por dia. E também as áreas financeiras. A responsabilidade será pela gerência, que utilizará o método de contabilizar diariamente as entradas e saída da empresa, assim confeccionando diariamente planilhas em Excel e tendo um painel em seu escritório dos principais metas que serão desenvolvidas ao longo do tempo, focando principalmente em melhorias em relação à divulgação dos produtos, para que isso gere um grande impacto no mercado. Bom, agora em relação à área de compras, ficará sobre responsabilidade do chefe de cozinha em apontar as necessidades de compra e acompanhar o planejamento mestre de produção, junto à previsão realizada da demanda. Assim, grande parte dos produtos serão entregues no local através de fornecedores. Logo, prima-se pelo bom relacionamento em relação aos fornecedores e tendo, ao mesmo tempo, opção de paliativas de outras empresas que possam fornecer matéria-prima para confeccionar em cada produto. Bom, agora em relação à área de produção, será de responsabilidade de produção a equipe de cozinha, que envolve o chefe, os seus auxiliares e a confeitaria. Além disso, em relação que será desenvolvido dentro da cozinha, os pratos doces, todos os bolos, desde massa até a cobertura, e os pratos também salgados, como foi dito anteriormente, em relação às tortas e à sopa, no caso de temperos selecionados.
Em relação à questão das canecas prontas, serão confeccionadas principalmente pelos confeiteiros, e quanto ao buffet, ficará sobre a responsabilidade dos copeiros, que serão instruídos pelos clientes na hora de estar montando cada caneca. Em relação à produção, será de forma mesclada, ou seja, vai ser em relação à produção puxada e empurrada, visto que terão canecas prontas, que serão vendidas, e até as que o cliente pede na hora, que serão confeccionadas no ato do atendimento. Bom, foi confeccionado então o fluxograma referente à massa de produção da massa do bolo em si. Então, nós temos de primeira inicial, no caso, a massa, que é nosso objetivo, que aí foi confeccionada a utilização do óleo, açúcar, ovo, farinha e leite, que vai estar unindo todos esses ingredientes, levar até a mistura. Depois, misturar e bater, que seria, no caso, na batedeira. Esperar 40 minutos para estar esperando a massa descansar. Bater ao mesmo tempo a clara em neve. Após esse procedimento, misturar, fazer a adição do fermento, então distribuir nas formas e ao mesmo tempo assar e depois disso esperar 40 minutos para que a massa fique pronta. Bom, em relação à área de marketing, ela vai ter principalmente foco no cliente, além disso, o reconhecimento do cliente, a qualidade do serviço executado, o sabor único e, além disso, uma marca única. Bom, em relação à propaganda, inicialmente é utilizado principais mídias como Facebook, Instagram, YouTube, focando para diferentes faixas etárias. E além disso, trazer o conceito de lanche rápido e saboroso. Em médio prazo, usa-se a questão da propaganda em televisão. Bom, quanto à área de vendas, a venda será feita inicialmente no estilo da Subway. O cliente chegará à loja até a área escolhida dos pedidos, que serão atendidos por um funcionário. E então começará a montar os seus pedidos, localizados pela escolha de massa, recheio, cobertura e finalizando pelos adicionais. Além disso, todo dia terá a sugestão do dia, a promoção do dia e alguns bolos para degustação, que será acompanhado também a questão do marketing, que serão feitos panfletos de divulgação utilizados outdoors ao redor da cidade. Bom, em relação à previsão da demanda, o objetivo da previsão, na verdade, se trata de ter uma ótima base em relação ao que deve se investir e planejar para atender os pedidos. Então, como foi feita a questão da coleta, primeiro em relação aos dados, então foi segmentado em quantitativas e qualitativas. Quanto às quantitativas, junto a uma confeitaria de doces de uma padaria de região e um sócio do grupo de família, que foram donos da confeitaria. Assim, no caso, utilizados os dados do ano de 2015 foram tabelados em planilha, que será primordial para ter uma noção de quanto o lucro e a quantidade necessária para circulação referente aos clientes. E quanto ao aspecto qualitativo, através de uma pesquisa de enquetes em rede social, que pôde-se obter o gosto das principais clientelas, desenvolvendo assim um cardápio focalizando em divulgar os sabores mais prediletos. Então, no caso, assim, em relação à previsão de demanda, em relação principalmente ao caso quantitativo, foi utilizado o exemplo de uma família, no caso de uma empresa familiar que tinha confeitaria no ano de 2015. Então, foi coletados todos os dados que eram feitos em planilhas de Excel. A partir do momento dessa noção de base, que foi feito toda a questão da planilha, e aí sim foi possível estar desenvolvendo todo o método de planejamento de previsão de demanda. Bom, agora segue, no caso, a tabela de dados de demanda mensal e o número de clientes. Então, foi coletados, na verdade, dia a dia, só que essa tabela resume, no caso, em cada mês. Então, janeiro, por exemplo, foi
foi feita uma clientela no caso de 5.084. Em fevereiro, 6.622, e assim por diante. Totalizando o anual de 2015, no caso, 87.177 clientes que foram, no caso, circulados nessa confeitaria. No caso, o que acontece? Foi utilizado tabelas diárias, depois foi feita uma noção semanal, para depois chegar nessa tabela mensal. Então, no trabalho inscrito está mais detalhada essa informação. E aí sim foi possível obter o gráfico, em relação à demanda de mensal versus número de clientes. Então, pode-se observar que existe uma certa oscilação. Então, em janeiro teve uma determinada clientela, já em fevereiro teve um crescimento, em março já teve uma redução e assim por diante. Logo, a escolha do método para determinar a demanda. Então, conforme o gráfico anterior, que foi observado, consta que o gráfico foi necessária a escolha então do método de forma sazonal, visto que não há uma linearidade, um crescimento exponencial. Bom, em relação ao cálculo para a previsão de demanda pelo método da sazonalidade média, na verdade. Visto que, no caso, o estabelecimento funcionaria de segunda a sábado, não abriria no domingo, então foi calculada a soma, no caso de segunda a sábado, dividido por 6, e aí nós temos uma previsão média de 208, e assim por diante. Então, calculava os 6 primeiros e, somados a esse valor, dividia por 6 e colocava na tabela de previsão. Bom, assim foi possível obter os seguintes dados referentes ao cálculo anterior em relação à demanda prevista, janeiro, fevereiro, março, até chegar no total de dezembro. Então, por exemplo, a previsão de janeiro foi de 4.289 clientes, em fevereiro 5.745 e assim por diante. Aí, sim, assim, teve um total de 83.099, como se pôde observar, no caso, nos slides anteriores, que vai estar tratando, no caso de fato que ocorreu, o número de clientes, no caso que era o total previsto, era 87.177. Pelo nosso cálculo que foi realizado pela previsão de demanda, o total que foi obtido em relação ao meses total deu 83.099. Então, teve uma boa diferença, apesar de ser o método mais ideal, no caso, nesse cenário. E aí sim obteve-se também a média referente a esses dados. Posterior a isso, foi feito o cálculo referente ao índice de sazonalidade. Então, para calcular o índice de sazonalidade, o cálculo foi simples. Foi feita a relação entre a demanda real e a previsão. E aí sim obteve-se o índice de sazonalidade conforme consta a tabela a seguir. Então, foi utilizado aí um exemplo de junho, que vai estar com os seus respectivos índices de cada tempo, no caso. Assim, bom, tomando-se a média prevista da demanda, como foi no valor de 277, pôde-se obter, assim, a tabela a seguir. Na tabela a seguir, nós temos um exemplo de segunda a sábado. Então, foi somado todas as segundas, todas as terças, todas as quartas, todos os índices do todo o ano. E aí, sim, foi possível obter a média referente ao valor total, então, número de dias, no caso, dividido. E aí foi feita junto à previsão média. A previsão média foi feita da soma total dividido pelo número de meses. E aí sim foi calculado o produto entre previsão média e o índice médio, conforme consta de segunda a sábado. Bom, os sabores mais escolhidos, conforme foi feita a análise qualitativa, em relação desde o bolo louco, que era o bolo, no caso, referente ao bolo da casa, até o menos escolhido, que era o fubá, e aí foi feita uma tabela com suas respectivas frequências, em relação à porcentagem e à frequência acumulada, então de ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor.
Em relação à gestão de estoque. Então, a gestão de estoque de primeira mão, ela sempre visou atender o cliente, um bom relacionamento com o fornecedor, produtos frescos e uma boa gestão de estoque. Então, no caso, o estoque da empresa era principalmente focado em sempre ter o produto para o cliente com a melhor qualidade possível, conforme foi dito anteriormente. Bom, então foi feita uma tabela para a construção do diagrama, referente ao diagrama de Pareto, que vai ser feito ali para utilizar a questão referente ao estoque. E aí nós temos ali, no caso, utilizando também a questão do custo unitário, que foi feito conforme, no caso, o cardápio, que vai estar seguindo também anexo no próprio trabalho escrito. Então, o bolo de caneca louca, por exemplo, o custo unitário de 150 ml de bolo de caneca louca, no caso, ele tem um custo unitário de R$10, então vezes 31, que é a frequência ali, a frequência de modo geral dá 310 e assim por diante. Assim, utilizando a classe referente classe A, B, C, referente à importância, por exemplo, a classe A, pouco item que representa grande parcela de recursos. Classe B, item de importância de classe média. E item C, referente à importância de classe média também. Conforme consta, então, foi possível obter o gráfico de Pareto em relação aos sabores. Então, nós temos, por exemplo, o caso do bolo louco, que tem ali na categoria A. Aí já tem, por exemplo, o bolo referente a Kit Kat, que vai cair na categoria B. Ou até o bolo ali de cenoura, que vai estar referente à categoria C. Aí nós temos no lado da esquerda os custos totais, o percentil do lado da direita. No caso, na horizontal vai constar os respectivos bolos. E aí sim foi possível construir esse gráfico no caso de Pareto ou também em relação à curva ABC. Assim, deve-se ter maior estoque de 2 sabores que possuem maior saída, que consta na parte C, conforme o gráfico anterior, e ao mesmo tempo deve-se garantir o mesmo estoque de A, visto que abrange maior lucratividade para a empresa. Assim, deve-se ter maior divulgação para garantir a alta saída de tais sabores. Estoques médio deve ser os da classe C. Os produtos que são dependentes de fornecedores serão pão de queijo, bebidas refrigerantes e água, no caso, e polpas de suco que a sua entrega é realizada a cada quinzena. Bom, então foi feito ali o plano mestre de produção, foi fundamentado em desenvolver um estudo que demonstra quais são os itens a serem produzidos e a quantidade durante cada período, sendo um programa gerada a partir de uma desagregação dos produtos e assim transformando-se em um plano mestre de produção para cada um dos itens que compõem a família de produtos e uma família única. Bom, então assim, basicamente o plano de produção ele vai estar englobando a carteira de pedidos, lista de materiais, previsão de vendas, registro de estoques, ordem de compra, que vai gerar, no caso, a ordem de compra, plano de materiais e ordem de serviços. Então, o plano mestre de produção, ele pode ser aprovado ou não. A partir do plano de produção, ele pode ser viável. Se ele for viável, ele pode desenvolver o programa de produção. Se caso ele não seja viável, ele vai ter que ser desenvolvido um novo plano para que aí sim, futuramente, seja aprovado. Então, como faz as indicações referentes às etapas de produzir um plano de produção, primeiro foi feito ali a família de produtos. Quais são os produtos trabalhados? Então, no caso da nossa empresa, foi trabalhado o plano, a questão dos salgados, que envolve a torta, a sopa, os bolos especiais, no caso, que são vendidos prontos, os bolos tradicionais e o buffet, que engloba desde da massa, recheio e cobertura. Bom, levando em consideração, em relação ao cálculo para o plano mestre de produção, a inserção no máximo de 2.000 unidades
período e tendo um atraso no máximo de 10 unidades. Assim, foi possível obter a tabela referente ao plano médio de produção. Então, em cada mês foi separado por semana, então de segunda a sábado. E aí nós tínhamos a previsão da demanda, que foi feito conforme os cálculos anteriores por sazonalidade, e nós tínhamos a demanda real, que consta nos slides anteriores. Assim, como o estoque inicial foi de 2.000 unidades e o plano médio de produção, que é o plano que a gente vai estar implementando. Então, por exemplo, no caso ali em janeiro, nós tínhamos uma demanda real de 1.886. Assim, foi necessário ter esse estoque inicial de 2.000 unidades, que cobriu, no caso, essa necessidade. Após esse prazo, constava ali, no caso, uma diferença de saldo de 114 unidades que ficou como estoque. E também, por exemplo, logo em seguida, então, foi utilizado ali uma previsão de 446, então se eu tenho que ter 446 unidades de previsão, então eu tinha que me planejar novamente. Eu não tinha esse valor de estoque inicial, que era só de 114 unidades. Então, como meu plano médio de produção é de 2.000 unidades, então eu peguei esse valor, acrescentei, então eu já tinha 2.114, e para cobrir esses 446, restando assim um saldo posterior. E assim sucessivamente foi desenvolvido toda a questão de tabelas, existindo lá no final dos slides, conforme a senhora vai estar passando no caso, vai apresentar alguns atrasos, só que foram eventuais ao longo do ano. Bom, então nós podemos ter agora as considerações finais. Ao longo de todo o desenvolvimento do projeto de PCP, que teve como intuito elaborar todo o plano de produção e verificar a viabilidade do empreendimento nas mais diversas situações, teve-se sempre em mente a implantação de uma empresa que apele à massa, mas ao mesmo tempo inovadora, de alto padrão. Alinhou-se o sistema prático, altamente personalizado, nas principais redes de fast food do mundo, que é algo que até hoje não tinha sido visto em prática. Ao invés de alimentações salgadas, alimentos muito salgados ou muito doces. Com uma ambição grande de se tornar uma marca global, faz-se necessário avaliar o potencial de risco e, com vários dados e pesquisas, chegou-se à conclusão de que, ao saber aproveitar de melhor forma a oportunidade e tendo a flexibilidade de estar sempre à disposição de modificar os planos para não parar ou constante produção de ascensão. Caso algo não saia conforme esperado, tem-se assim o potencial de mercado e tem o sucesso que dará um alto retorno, não só para agora, mas também para o futuro.